A escuridão da estrada era quase completa. A única luz vinha dos faróis do carro, cortando a noite chuvosa. Dentro, a tensão era palpável. A chuva batia forte no para-brisa, como se quisesse entrar. Messi olhava para o Jeeps, mas a tela só mostrava uma coisa. Sem sinal. Neymar, no banco de trás, levantava o celular, tentando desesperadamente encontrar uma barra de rede. Mas nada. Haaland, impassível, mantinha os olhos fixos na estrada vazia à frente. Uma linha preta, infinita. De repente, uma névoa espessa começou a subir do asfalto, envolvendo o carro, engolindo a pouca luz que ainda restava. O silêncio dentro do veículo ficou pesado, quebrado, apenas pelo som da chuva. Então um relâmpago rasgou o céu, iluminando tudo por um segundo. E nesse instante, eles viram uma silhueta. Ainda piscando por causa do clarão, eles viram a forma se materializar à distância. Era uma mansão, imponente, antiga, surgindo da névoa como um fantasma. Conforme se aproximavam, os detalhes ficavam mais nítidos. O portão de ferro, enferrujado e retorcido, parecia um conjunto de ossos quebrados. Outro relâmpago, e a fachada da casa foi revelada em toda sua glória decrépita. Janelas escuras como olhos vazios. Neymar soltou um assobio baixo, uma mistura de espanto e desconforto. Que lugar é esse? Ele murmurou. Messi, sempre observador, franziu a testa, notando a arquitetura estranha, quase antinatural. Sem dizer uma palavra, Haaland abriu a porta do carro. O som ecoou na noite silenciosa. A porta da mansão, como se respondesse ao chamado, rangeu lentamente, abrindo uma fresta escura. E então, eles viram a maçaneta. Ela girou sozinha, devagar, completando o convite macabro. O primeiro passo para dentro da casa levantou uma nuvem de poeira que dançou sob a luz fraca da entrada. O ar era pesado, com cheiro de mofo e de algo mais. Algo antigo. Antes que pudessem reagir, a porta pesada de madeira bateu com um som final, fechando-se atrás deles. O barulho ecoou pelos corredores vazios. Neymar se virou bruscamente, o coração acelerado. A porta estava trancada. No grande salão, um relógio de pêndulo antigo e empoeirado marcava o tempo parado. Ou assim parecia. De repente, um tique metálico. E depois, o relógio voltou a funcionar, o pêndulo balançando lentamente. Ao lado, um quadro antigo de um homem com olhos severos parecia observá-los. Por um instante, sob a luz de um novo relâmpago, os olhos da pintura pareceram se mover, seguindo-os. A respiração deles ficou pesada, audível no silêncio que se seguiu. Um silêncio total, mais assustador que qualquer barulho. A única lâmpada do corredor começou a piscar, lançando sombras dançantes que distorciam o espaço. O corredor parecia se estender até o infinito. Uma porta ao longe se abriu sozinha, rangendo. Uma sombra escura passou rapidamente pela abertura. Tão rápido que eles duvidaram do que viram. Neymar sussurrou o nome de Haaland, a voz trêmula. Haaland, por sua vez, cerrou os punhos, os músculos tensos, pronto para qualquer coisa. Foi Messi quem notou primeiro símbolos estranhos, quase apagados. Estavam gravados nas paredes do corredor. Ele se aproximou, passando os dedos sobre os entalhes. Eram antigos, geométricos, diferentes de tudo que já tinha visto. Um sussurro distante, como o vento passando por uma fresta, pareceu vir das paredes. E logo em seguida, o som inconfundível de passos, lentos, pesados, vindos do andar de cima. De repente, um barulho ensurdecedor, como se algo pesado tivesse caído, veio de um dos quartos. O susto foi tão grande que a reação foi instantânea e caótica. Neymar, movido pelo pânico, correu para um corredor à direita. Haaland, seguindo seu instinto de confrontar a ameaça, foi para a esquerda, na direção oposta. Messi ficou para trás, sozinho, no corredor principal. As portas para onde seus amigos correram bateram com força, isolando-o. O corredor à sua frente pareceu se esticar, as paredes se afastando, tornando a outra extremidade inalcançável. O som da escada principal, rangendo, encheu o silêncio, mas não havia ninguém lá.
Sua respiração ficou rápida e curta. Ele sentiu uma presença, um frio na nuca. Virou-se de repente, esperando ver algo, uma sombra. Mas não havia nada, apenas o corredor vazio e a sensação terrível de estar sendo observado. Sozinho, Messi entrou em um dos quartos, cuja porta estava entreaberta. Parecia um antigo escritório. O chão estava coberto de jornais velhos, as manchetes amareladas e ilegíveis. Sobre uma mesa, havia fotos antigas em preto e branco. Famílias posando, crianças sorrindo. Mas em algumas fotos, os rostos estavam arranhados, apagados, como se alguém quisesse esquecê-los. Na parede, atrás de uma estante caída, Messi encontrou os mesmos símbolos do corredor. Aqui, eles eram mais nítidos. Ele sentiu que não estava apenas em uma casa, mas em um lugar com uma história sombria, uma história de desaparecimentos, de tragédias que a casa absorveu. Uma vela solitária sobre a lareira, que ele nem tinha notado acesa, apagou-se de repente, mergulhando o quarto em escuridão. E no escuro, um sussurro claro, gelado, chamou seu nome. As sombras nas paredes não estavam mais paradas. Elas se moviam, se contorciam, parecendo ganhar vida. Em outro cômodo, a própria parede parecia pulsar, como se a casa estivesse respirando. Haaland, parado no meio de um salão de baile empoeirado, sentiu um arrepio e percebeu um vulto atrás dele pelo reflexo, em um espelho quebrado. Ele se virou, mas não havia nada. Em um quarto infantil, Neymar trêmia, encolhido em um canto. A porta pela qual entrou não abria mais. Não importava a força que ele usasse. Os sussurros, antes distantes, agora vinham de todos os lados. Múltiplas vozes falando ao mesmo tempo, em uma língua desconhecida. Os olhos dos três, em partes diferentes da casa, estavam arregalados, de puro terror. E então, a luz piscante do corredor se apagou de vez. Escuridão total, um silêncio profundo por um segundo. E depois, uma batida, forte e seca, bem na porta ao lado de cada um deles. O som da batida os fez correr. De alguma forma, os corredores se realinharam, e eles se reencontraram no salão principal, ofegantes e desesperados. Sem trocar palavras, começaram a correr juntos, em direção à saída. Mas a casa não ia deixá-los ir. A grande escadaria de madeira se moveu, mudando de lugar, bloqueando o caminho. A porta da frente, que antes estava ali, simplesmente desapareceu, substituída por uma parede sólida de tijolos. A mansão estava se transformando viva e malebolente. O chão tremia sob seus pés. Gritos ecoavam, mas não eram deles. Eram gritos antigos, presos nas paredes. Uma luz vermelha fraca começou a pulsar de algum lugar profundo da casa, tingindo tudo com uma cor de sangue. Um som grave e profundo vibrou pelo ar, fazendo os ossos doerem. E então, tudo parou. Silêncio absoluto. Mais uma vez. No centro do salão, a energia se concentrou. A entidade nunca se mostrou por completo. Era mais uma sugestão de forma na escuridão, uma distorção no ar. Objetos começaram a flutuar. Cadeiras, livros, pedaços de madeira. Um vento forte surgiu dentro da casa. Um furacão confinado, que arrancava o papel de parede e quebrava as janelas restantes. Uma voz ecoou, não vinda de um ponto, mas de todos os lugares, ao mesmo tempo, falando em enigmas e ameaças. A luz vermelha piscava freneticamente, como um coração em pânico. O close, no rosto de cada um deles, mostrava o medo em seu estado mais puro. Mas em meio ao caos, uma decisão foi tomada em silêncio. Chega de fugir. Com um último grito de desafio, eles avançaram juntos contra a escuridão. Houve uma explosão de luz branca e ofuscante, e tudo parou. Silêncio. O sol da manhã entrava pelas janelas quebradas, iluminando a poeira que caía lentamente. Exaustos, machucados, eles saíram da mansão, cambaleando para a luz do dia. A respiração era aliviada. O ar fresco da manhã nunca pareceu tão bom. Olhando para trás, a mansão parecia normal. Apenas uma casa velha e abandonada, quieta sob o sol. Não havia sinal da noite de terror que viveram. Eles se afastaram, sem olhar para trás novamente, entrando no carro,
e partindo pela estrada, agora pacífica. A câmera foca na fachada da mansão. Em uma das janelas do andar de cima, uma cortina se move. E então, a janela, que estava aberta, se fecha sozinha, devagar, com um clique final.